dia a todos. Obrigado pela oportunidade do grupo. Meu nome é Wilson Caio. Tá. Vamos ver agora pontos de acessos ocultos na rede Tor. Definir alguns objetivos para essa palestra. Entender o roteamento cebola, né, o roteamento de Onion Router, exemplificar a ocultação de serviços nesse tipo de roteamento. Essa ideia surgiu para facilitar o entendimento de roteamento na parte de segurança para os meus alunos no curso de graduação, tecnólogos, né, de redes de computadores lá no Rio Grande do Norte, de onde eu sou, Natal. Seria uma forma de ser um pouco mais divertido e também trazer alguns conceitos para dentro de uma realidade nova. Tá? Algo que não é novo, tá? Não é tão novo, mas para alguns é uma boa novidade. Tá? Então, a gente tem que definir algumas coisas sobre privacidade e redes públicas. Né? Então, parte do princípio que redes públicas foram desenhadas para ser claras. Né? Então, assim, tem que... Foi até discutido ontem aqui algo sobre bloquear o ICMP para descobrir onde é que esses saltos estão passando. Né? Isso aqui é algo comum da rede convencional. Alguns termos que a gente definir também, que a gente vê isso muito como surface ou deep, né? Nesse caso do Tor, da rede Tor, que a gente vai definir o que é Tor, mas a gente vê são redes de profundidade e redes de superfícies. Tá? Essas informações de roteamento são públicas, tá? E sempre surgiu lá dos meus alunos a questionamento, mas professor, quando eu criptografo isso, minha informação não é segura? Sim, deve ser segura, mas lembrando que isso aí é uma criptografia de payload, né? Tem que manter os cabeçalhos para poder esse roteamento caminhar. Nesse caso, né? Vamos ser bem genérico. Tá? Então, por que o anonimato? Então, primeiro passo, claro, privacidade. Né? Essa privacidade aí você vai ver, vai ser bem conceitual. Tá? Comunicações secretas entre redes públicas. Então, a gente vê hoje em dia áreas sitiadas, né? Vamos dar, por exemplo, a Síria. Então, jornalistas, redes de imprensa que estão na Síria, e na China até também, eles precisam de um meio de comunicação segura, livre dessas redes públicas. Tá? Publicação de resistência à censura, isso que eu já acabei de explicar aqui sobre alguns pessoal que utilizam esse tipo de serviço. Tá? Então, vamos definir o que é o roteamento Tor. Então, para ingressar nessas redes anônimas, tem vários tipos de programas, de softwares, de formas e algoritmos para poder você ingressar nesse tipo de rede. Tá? Tem o Garlic, né? Então a gente tem o roteamento cebola, também tem o roteamento alho. Né? Tem o Anomizer, tem uma aplicação também feita em Java, tem o Freenet Project. Esse Freenet Project ele é bem baseado nas redes Tor. Ele tem uma facilidade de uso porque ele vai oferecer um front-end, uma aplicação que você consegue criar serviços over essa rede de uma forma mais fácil. Tá? Mas aqui a gente vai ver como é que funciona por baixo e fica até mais fácil na hora do entendimento. E a gente vai focar no roteamento cebola. Tá? Onion Routing, né? Sem o D, Onion Route, é a primeira versão do roteamento. Né? E hoje estamos na versão 2, que é o Tor, The Onion Route. Então, as características deles principais. Né? Ele usa um proxy. Tá? Os roteadores, ele só conhece seu passo antecessor e seu sucessor, para garantir essa parte do anonimato. A gente vai ver aqui uma descrição mais formal de como isso acontece. Tem algoritmos para roteamento aleatório, claro, para você mudar essa forma de caminho, você ingressa num local e sai em outro local totalmente diferente, a gente vai ver isso aqui. É uma rede exclusivamente TCP, então, assim, posso ter ideia, não. E também tem uma analogia de anônimos e anônimos, né? Tem o grupo anônimos, que não necessariamente são pessoas anônimas, certo? E aí eles não têm como utilizar essa rede para poder fazer ataque de DDoS. Mas é uma rede que eu fico oculto, né? Eu tenho privacidade, eu posso usar isso para multiplicar, até como foi dito ontem aqui, ataques de DDoS.
Não dá porque é uma paridade, assim, uma entrada proporcional 1 por 1, né? O byte que entra nesse tipo de roteamento, ele é o byte que sai na outra ponta, né? Ele não tem como você amplificar isso. Ele é exclusivamente TCP/IP. E aí ele é para ingressar nessa rede, né? Então eu tenho uma aplicação que é que me joga dentro, é o proxy que me joga dentro dessa rede, e eu vou ter um browser seguro. Recentemente teve uma matéria na TV aí sobre esse tipo de roteamento, né, sobre Tor, anonimato. Se eu não me engano, foi naquele Olhar Digital, eu zapeando, peguei essa mensagem passando, então eles fizeram uma pequena analogia errônea, onde disseram que é necessário o Firefox para poder utilizar esse tipo de roteamento. Não, na verdade você tem um proxy, você precisa de uma aplicação que use proxsock, certo? Mas é recomendado o uso de um browser seguro. Então já vem pronto com as aplicações, um browser para você utilizar. O próprio projeto já utiliza o Firefox pela facilidade de configurações de segurança. Tá? Então, assim, esses browsers, eles não geram, o principal, não executam nada de scripts. Né? Então, para manter o anonimato, você tem que ter, tipo, como usar banheiro público, não tocar em nada. Tá? Esse aqui é o Vidalia, um dos softwares. Esse aqui era mais fácil e até mais didático de se explicar. Tá? Os outros têm as aplicações em texto, tem outros tipos de aplicação, mas esse aqui é o mais utilizado. Né? Então, vamos fazer uma descrição formal de como é ingressar nessa rede Tor. Então, temos ali na ponta o senhor anônimo lá, e temos o seu proxy para entrar na rede. Então, qual é o primeiro passo dele aqui? Então, quando o primeiro pacote sai do senhor anônimo com destino à rede anônima, esse software aqui de proxy, ele vai fazer o seguinte: eu vou rodar um algoritmozinho aqui, tá? ZN de alguma coisa, para pegar os meus saltos que eu conheço, que o proxy conhece, tá? E gerar uma rota aleatória de 3 rotas. Tá? 3 rotas aleatórias, onde a primeira rota é o funil de entrada, né? E a terceira é o funil de saída para a minha conexão. Detalhe, feito isso, né, eu começo a gerar algoritmos de criptografia, pares de chaves, né, convencional. Então, para eu garantir que esse roteador só conhece o seu sucessor e seu antecessor, eu vou trocar chaves com eles. Então, chaves privadas ficam aqui nos roteadores e as públicas ficam do lado do proxy. Tá? Então, eu fecho aqui uma comunicação até o final, eu tenho que descobrir lá no meio da minha encriptação quem é esse P aqui intermediário para poder chegar aqui e vice-versa. Feito isso, eu vou fechar um circuito virtual, like ATM mesmo, né? Bem parecido com ATM. Por que isso? Porque quando eu fecho o circuito virtual, eu tenho a possibilidade de descartar a parte de roteamento. Né? Então, já é um caminho conhecido. O que é que eu faço isso? Então, eu uso o TCP/IP para poder passar todos esses dados. Com a peculiaridade, eu tenho que adicionar um byte aqui, um bit, na verdade, para poder conseguir multiplexar essas conexões TCP/IP. Então, eu consigo passar mais informações aqui. Tá? Então, aqui também outra descrição formal. Se nós fôssemos visualizar, né, então, cada roteador ele vai tirando um par de lóbulos, né, ao redor do dado encriptografado. Certo? Então, é aquele padrão mesmo de criptografia e descriptografia. Há um detalhe que dá para revelar aqui também, é que, para dificultar mais também, para encontrar esses nós, há um preenchimento dos dados, tá? De forma que eles fiquem iguais em todos os caminhos que ele passa. Né? Então, eles são preenchimentos aleatórios para cada salto, para poder deixar um pouco mais confuso a localização desses saltos. E esses IPs aqui são revelados nesse momento aqui, só na hora da criptografia, para poder fechar esse circuito virtual. Tá? Aqui é uma analogia de retirada das camadas. Eu vou retirando camada por camada, camada por camada. São a criptografia, over criptografia. Então, visualizando o formato, já se vê de onde vem a palavra cebola. Né?
Então, são os lóbulos da cebola que representam essas camadas de criptografia. Essa é uma visão lateral da cebola, né? Então, a gente pode ver esses túneis, né? Key over key, né? Na mensagem, do source para o destination. Claro que isso aqui, né? Acarreta uma velocidade menor. Né? Então, aqui, em nenhum momento, você está indo na surface, né? Em nenhum momento você está indo na parte convencional, padrão na internet e padrão, usando padrões também de DNS, etc. e tal. Você sempre fica over essa parte de internet. Claro que eu posso utilizar isso aqui para brotar aqui em outro nó TOR, né? Isso aqui é uma visão que eu vejo assim, até para troca de imagem, um chat bate-papo que a gente pode ver, mas eu posso estar acessando conteúdos Surface, nesse caso aqui, usando anonimato. Até eu evito aquele... eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, então, rapidamente, os sites que eu entro, eles já ficam me oferecendo serviços de Foz do Iguaçu. Então, se eu quero esse tipo de privacidade, eu não quero estar recebendo esse tipo de coisa, eu posso utilizar aqui. Mas, claro, essas camadas, overcamadas e criptografia vou acarretar em lentidão. Né? Então, é uma rede lenta. Né? É uma rede bastante lenta. Precisa de paciência. Voltar à conexão de escada. Tá? Mas aí tem alguns questionamentos, assim, sempre meus alunos chegam a pensar assim, professor, mas espera aí, se o TOR é uma rede exclusivamente TCP, o que acontece quando eu preciso usar um serviço DP? Aí, DNS, por exemplo. Simplesmente não tem. Tá, isso aqui a gente não vai encontrar. Vai ser o que é que vai acontecer aqui. Tá, esses tipos de serviços vão ficar oriundos, tá, e aí tem um tipo de aplicações para você acessar. Quando você sai de um nó desse aqui, vamos supor que esse nó África, Europa, Japão. Tá? Então, quando eu saio aqui, eu saio como Japão. Passei pelo roteamento, né? Deixo o meu MAC address lá e já vou saindo por onde eu vou saindo. Né? Minha informação vai ser por onde eu vou saindo. Então, depois daqui é que eu venho participar dessa parte de DNS, etc. e tal, mas eu já estou anônimo, já tenho brotado diferente. Então, o que é que acontece aqui? Os endereçamentos TOR, eles têm uma peculiaridade. Tá? Então, quando eu estou só na conexão fim a fim, sem rodar um serviço, eu não tenho preocupação com isso. Tá? Eu não tenho preocupação com esse endereço. Esse endereço aqui você só vai ter preocupação quando você for trabalhar com serviço. Tá? Se eu for publicar um serviço, aí sim, eu tenho que ter algo que direcione aquele local onde está o serviço. Mas não vai ser aquele lance de IP, nome. Tá? Aqui a gente vai ver que tem uma diferença. Então, esse nome estranho aqui, né, foge de todos os padrões. Tá? Então, assim, se eu chegar na Surface, se eu chegar e digitar esse endereçamento aqui, eu estou fora de padrões, eu não vou encontrar esse endereço. Então, serviços ocultos só são acessados por serviços ocultos, diferente que serviços ocultos podem ser... através de redes ocultas, eu posso chegar em serviços não ocultos, mas a diferença não, eu não posso fazer isso diferente. Tá? Então, é uma versão codificada da base 32, né? Então, eu tenho de A a Z e de 0 a 9, tá? Para poder criar esse conjunto de caracteres aqui. E isso aqui está totalmente ligado à chave que é criada, o par de chaves que é criada para aquele serviço. A gente vai ver por que a criação desse par de chaves para esse serviço. Tá? Então, assim, não é meramente apenas um nome. Tá? Então, ele está já ligado à parte de criptografia do serviço. Tá? Então, pontos de encontro do TOR, e a gente vai ver aqui também já foge um pouco do padronização de publicações de serviço na superfície. Tá? Então, vamos lá. Então, quando eu vou publicar um serviço numa rede TOR, por mais que o serviço esteja rodando em localhost, na minha máquina, mas eu vou ter um ponto de encontro selecionado nessa rede para que o cliente e o servidor façam essa conexão. Né? Então, tem alguns detalhes aqui para poder participar desse tipo de serviço. Tá? Então, quando eu vou, esse é um arquivo de configuração, veremos aqui mais à frente. Quando eu vou nesse arquivo de configuração,
eu tenho umas flags para dizer que estou participando dos serviços ocultos, certo? Estou participando dessa parte, serviços ocultos, e então aqui eu digo que eu sou um ponto de encontro, eu posso ser um ponto de encontro. Tá? Então, como é que eu posso ser um ponto de encontro? Qualquer usuário que esteja participando aqui dessa rede Tor, né, que tem esse client, ele tem a opção de marcar lá, eu quero ser um relay. Eu quero ser um relay, isso aqui é um relay, são relays. São lidos como roteadores Tor, mas eles não são roteadores, né, até porque se tem proxy, a gente sabe que isso vai além da camada 3 do modelo OSI. Então, assim, gateways para a gente, para analogia, roteadores. Gateways, desculpe. Então, consigo participar como um ponto de encontro. Eu posso ser um ponto de encontro. Meu computador se torna um ponto de encontro. E também eu posso ser um servidor de diretórios. Né? Seria como uma analogia bem fraca, mas como fosse o DNS, onde eu tenho todos as informações de porta, informação daquele endereço aqui, ó, certo? Guardada no meu relay. E a gente vai ver por que a importância disso. Então, quando eu marco essa flag, eu estou dizendo, eu quero ser eu tenho que aguardar que as autoridades me analisem por 24 horas e digam, ok, você agora pode ser um relay do tipo que eu vou apresentar para vocês onde é que estão os pontos de encontro. Agora é um pouco mais complexo, mas a gente vai ver que isso aqui é bem simples. Tá? Então, quando eu sinalizo na minha aplicação que eu quero esconder um serviço, né? Vamos ser como exemplo HTTP, eu tenho que gerar um par-de-chave, gerar aquele nomezinho lá, aquele endereço que é para poder chegar até meu serviço. Logo em seguida, eu vou fazer um relay, dizer para todo mundo que o meu proxy conhece, que é ponto de acesso, ponto de encontro, tá? Dizendo, olha, isso aqui são eu mapeio meus possíveis pontos de encontro. Tá? Isso aí vai ser informado pelos diretórios. Logo em seguida, eu já tenho, abre aspas, publicado, fecha aspas, o meu ponto de encontro para os diretórios. Nesse caso, né, eu tenho que, de uma forma segura, informar a outra ponta, o cliente, ao outro fim, onde é que está esse meu endereçamento Onion, certo? E a gente vai ver aqui que tem umas aplicações na própria rede Tor que facilita a forma de você compartilhar esse endereço. Feito isso, compartilhado o endereço, o client... desculpe. Exato, o client vai fazer o seguinte, vai digitar esse endereço no seu browser, né? E claro que ele vai ter que estar também nas profundezas aqui, tá? Da rede Tor, para poder chegar até esse endereçamento. Ele vai perguntar aos diretórios, certo? Onde é que está esse ponto de encontro, certo? E o diretório vai falar, olha, tem um ponto de encontro aqui, RP4, ok? Tá certo, retorna você, olha, você vai se encontrar com essa conexão em RP4. Informo, novamente aqui ao lado do servidor, que o ponto de encontro vai ser RP4. Daí para frente acontece o normal que nós conhecemos, né? Aquela questão de socket, o cara vai conseguir chegar lá aqui, através de uma... Nesse caso, a porta vai estar aqui no serviço, né? Então ele vai só através de um endereçamento. Então, vejam que a conexão é feita aqui. Tá? Esses pontos de encontros aqui não... Então, o nosso ponto de encontro para chegar até o serviço, né, qualquer que seja ele, o cliente, vai ser ponto de encontro diferente. Para qualquer serviço da rede Tor, indiferente qual é o serviço que seja lá hospedado. Então, isso um pouco na prática, né? No TorRC, eu tenho sinalizar a flag, né, que eu quero um serviço, que eu vou servir um serviço. Ixi, que redundância. Vou informar onde é que vai ser gerado aqui um arquivo chamado hostname, que é o endereçamento que ele vai gerar baseado na chave, onde aqui também vai estar a chave, o par de chaves, a porta, que é onde vai estar rodando o meu serviço, e localhost. Tá? E o proxy vai ser responsável de fazer esse redirecionamento.
O interessante é que, dependendo do seu serviço, aqui no caso HTTP, imaginamos a Síria, e aí eu tenho que colocar algumas imagens para CNN, tá? Então eu teria alguns cuidados. Isso aqui poderia ser uma mídia removível ou até mesmo também uma VM. Tá? Eu poderia utilizar uma VM para esse tipo de questão. Então, o que é que vai ser gerado lá dentro daquele diretório? O hostname, né, que aí você, além desse hostname, vai estar o endereçamento. Claro, cada vez que você ingressa nesses nós você vai ter gerado outro par de chaves. Então, sempre, né, a base 32 lá, quando for aplicada aqui, você vai ter sempre um endereçamento diferente. Por isso que é comum você estar numa rede Tor, um dia você acessar o serviço e amanhã aquele serviço não existir mais naquele endereçamento. Então, os usuários de rede Tor geralmente têm um bookmark gigante ou tem um arquivo de texto onde ele guarda todos esses endereços. E aqui foge um pouco dos padrões, só abrindo uma aspas aqui, um parênteses, foge um pouco dos padrões que a gente vai encontrar aqui, os mecanismos de busca, que eles não funcionam tão bem por causa dessa falta de padronização. E outro, você encontra muito tipo de conteúdo aqui, páginas que estão dentro de um arquivo PDF, páginas que estão dentro de um arquivo de texto, então fica ruim fazer aquelas consultas mais elaboradas. Aí esse é o endereço que eu tenho que publicar. Claro que eu tenho que preparar o serviço também para estar ouvindo nesse tipo de conexão. Nesse caso aqui, né, coloquei para rodar localmente, está ouvindo na porta 80, o meu nome de serviço tenho aqui e tenho os diretórios. Aqui também, claro, eu posso colocar isso aqui no container, né, posso colocar isso aqui no sandbox. E aí tem algumas permissões referentes ao virtual host do Apache, aqui é um exemplo do Apache. Então, publicando esse endereço, né, voltando lá para aquele passo lá, que eu tenho esse passo aqui que é importantíssimo. Como publicar esse endereço? Se eu quero ocultar o meu serviço, como é que eu vou publicar isso aqui de uma forma oculta? Então, no próprio na rede Tor, existe um serviço bem recente, ele deve ter no máximo 7 meses, tá? Que é para você publicar mensagens ocultas, ou seja, eu coloco uma mensagem, mando gerar, mando ocultar, na verdade, ele vai guardar no banco de dados, esse banco de dados é todo baseado em bcrypt, certo? Essa máquina não roda em não é uma máquina virtual para evitar que esteja num data center oriundo e sejam feitos backups a baixo nível da VM. Ou seja, o cara pode ter a maior preocupação de que não seja salvo os dados na VM, mas abaixo por políticas e práticas do hospedeiro, ele coloca para fazer esse tipo de backup. Então, sua mensagem pode ser recuperada. Então, ele vai gerar um endereço que vai ter um hash enorme, que você vai disponibilizar para o usuário. Quando o cara pegar esse endereço, entrar pelo proxy Tor e colocar esse hash, esse endereçamento para você chegar na mensagem, assim que ele conseguir ler, tchau, essa mensagem é destruída, né? Então, se ele colocar novamente esse endereço, ele vai voltar para a tela de inserir nova mensagem. Né? Então, você consegue colocar uma mensagem segura nesse tipo de troca, tá? Então, assim, você tem que ter atenção, claro, nas portas que vão estar rodando nesse socket, nesse proxy, porque existe uma interação entre o proxy e o seu navegador seguro, então ele fica gerando portas aleatórias, tá? Ele gera portas aleatórias para poder você conectar no serviço Tor. Então é bom sempre você dar uma consultada no navegador seguro ou você travar isso aqui, deixar uma porta fixa, tá? Você pode fixar essa porta, dizer lá no cliente que ele, sempre faça o proxy nessa porta para o meu serviço. Então, isso aqui é o que eu utilizo bastante. Então, assim, eu prefiro ter um serviço SH oculto, né, do que ter algumas, claro, tendo os mesmos níveis de preocupação de segurança. Não quer dizer que se eu hospedo uma página aqui na Deep Web, na Invisible Web, na rede Tor, eu estou seguro? Não, assim, é a mesma analogia do cara pensar, eu tenho uma máquina problemática, vou virtualizar e ela não vai dar mais problema. Então assim, claro, se eu estiver aqui rodando o WordPress, claro que eu vou ter dos mesmos problemas que eu tenho no WordPress na Surface. Então, eu tenho que ter os mesmos cuidados de segurança.
Então, um serviço que é bacana você deixar ele oculto é o SSH. Lembrando que, né, que o SSH ele não tem uma opção assim muito fácil de você trabalhar com sockets, né, trabalhar com proxy. Então, você tem que baixar uma aplicação em C, compilá-la, certo? E fazer uma chamada, e aqui você vai criar lá, o procedimento é o mesmo para qualquer tipo de serviço. Opa, desculpa, passei demais. Cadê você? Desculpa, perdi aqui o slide. Mas o procedimento de criação no TOR-RC é o mesmo, então onde eu defino a porta, eu lá boto a tag do RAID service, coloco a porta e o IP do serviço, tá? E aí e o diretório onde é que ele vai gerar a pá de chaves e também o arquivo chamado hostname. Feito isso para qualquer serviço, claro que funcione com socket e proxy, né? Eu posso ocultar qualquer tipo de serviço dessa forma. Né? E aí eu tenho esse programinha aqui, bastante funcional, né? Depois de compilado, né? E aí eu vou ter que, na hora da minha conexão lá do meu user, eu vou ter que pegar as configurações do SSH e vou ter que colocar também que ele chame esse software para na hora da conexão. Claro, ele vai pegar aqui umas variáveis referentes a hostname e porta, que serão informados aqui na hora do SSH. Então, veja que o cliente, para acessar esse SSH de forma oculta, numa rede oculta, então eu já tenho o túnel SSL, ainda tenho 3 túneis, né, sobre ele, só em nível de roteamento, né, só em nível de circuito virtual, tá? A segurança mais, tá? Mas claro, um pouco de paciência, né? Então é lento. Tá? Aí a rede e ambos os hosts, né, tem que estar também conectado na rede Tor. Mas claro, tem um lado fraco, né? Então o segredo é como agir em cima desses nós. A gente falou agora só de coisa boa, mas também existem nesse tipo de redes, né, coisas ruins. Então tem que se operar em cima dessa rede. Então como é que é feito isso? É focar em cima dos pontos de encontro. Toda vida que você conecta num ponto de encontro, nos seus logs, vão ser geradas informações que você, garimpando, você consegue pegar o IP dele, até antes de criar o circuito virtual, ainda é baseado em IP, então você consegue pegar esse IP do host, tá? Vim no site do Tor Status e localizar esse host. Você pode localizar ele pelo fingerprint ou também você pode localizar pelo próprio IP. É um site que você tem todas as informações de todos os pontos de encontros e relay Tor. Inclusive também tem o Amazon Tor, né? Você acha que você opera com $3 e consegue levantar um relay facilmente na Amazon. E é isso. Perguntas, questionamentos, polêmicas ou algo, contatos chatos de terceiro grau? Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário presencial? Você quer tentar mostrar aquele vídeo lá? Você tinha sugerido um vídeo assim? Eu terminei não optando pelo vídeo, né? Coloquei em slide, porque, na verdade, quando eu fui fazer o vídeo, eu achei que era melhor na prática do que no vídeo, né? O vídeo, ele até dificultava mais a didática. Terminou até a dificultar. Mais algum comentário? Perguntas? Eu, na verdade, tenho mais um comentário. Seguindo essa mesma linha, né? Agora, na edição de março da revista Network Computer, do grupo Elsevier, se eu não me engano, deve ser 13 ou 16 de março. É bem recente. Uma meia dúzia de chineses, eles comprovam, com o desenvolvimento de uma aplicação, um ataque com sucesso à camada de aplicação da rede Tor. É um artigo bem interessante. Eu só estou te citando, se você tiver interesse, é bem recente. Certo. É da Computer Networks. Com certeza eu vou procurar, tá? E é muito legal porque eles fazem uma prova de conceito, eles mostram mesmo que conseguindo subverter um nó, eles conseguem fazer uma inserção de informação falsa e capturar um nó. É bem
sempre bem interessante. Exatamente, ele sempre tem que focar nesse tipo, no nó do encontro, né? O nó do encontro dá para encontrar. Então, assim, como um roteador só conhece o outro, então você tem que focar em um nó para poder conseguir ir para os outros nós. Como são esses nós também têm umas informações do tipo que eu sei qual é o sistema de arquivo dele, então eu tenho também o sistema de arquivo, não, desculpe, o sistema operacional. Então, é claro que eu sei quais são as vulnerabilidades também possíveis para os sistemas operacionais. Né? Eu não lembro dos detalhes, não sei se o Danton lembra, mas eles desenvolvem mesmo, no nível da camada de protocolo da aplicação Tor mesmo. Nível de camada de aplicação Tor. Não sei se você lembra os detalhes, o Danton. Mas se você tem acesso ao portal de periódicos da CAPES lá, se você manda um e-mail que eu mando um artigo para você, eu pego lá. É bem interessante, é bem recente, início de março aqui, bem recente mesmo. Mais algum comentário? Bom, então vamos agradecer ao Noilson. Obrigado, Noilson.